eu vejo que as pessoas não têm mais esse amor à própria inteligência. Eles desprezam a inteligência, né? Todo mundo é assim no Brasil. Então, eu vejo, por exemplo, qualquer discussão pública, as pessoas não têm o menor senso de proporção, né? Então, por exemplo, nós temos aí o coronavírus, né? E ora, para pensar. Se o coronavírus desenvolver a sua máxima letalidade nos Estados Unidos, que é um dos países mais atingidos, se ele chegar a matar o máximo que se espera que ele mate durante um ano, ele terá liquidado 200 mil americanos. É muita coisa? É muita coisa. Só que é o seguinte, isso é menos que 1/1000 da população americana. Como é que você pode medir uma coisa dessa como se fosse uma catástrofe mundial? Não é um drama local, dolorido, claro, mas não é um risco de extinção da humanidade, como estão mostrando, né? No Brasil, até hoje, morreram 100 e poucas pessoas, né? E tem uma moça que percorreu vários hospitais, os hospitais tudo vazio. Quer dizer, veja, o problema não é a mortalidade é mínima, na verdade, comparado com outras doenças, até com a gripe comum. O problema é o acesso, a correria aos hospitais, que vai superlotá-los, e daí vai ter a destruição do sistema de saúde, e, portanto, a destruição da economia. Só que você vai nos hospitais e não tem ninguém. Hoje, falando com um cidadão, ele diz, não, mas tem, as pessoas estão na UTI. Eu falo, não, na UTI também não tem ninguém. Mas isso aí é só hospitais especializados. Não, eram hospitais gerais, inclusive o Einstein, né? Então, cadê os doentes, porra? É um número mínimo, ínfimo. E a correria aos hospitais simplesmente não está havendo. Então, qual é o grande risco de destruição? Olha, só que acontece o seguinte, em 2018, o Council on Foreign Relations realizou um estudo simulado de uma catástrofe mundial causada pelo coronavírus. Então eles estavam totalmente preparados para isso. Será que eles não ajudaram nem um pouquinho os chineses a lançar esse negócio? Não? Será que eles não têm vínculo com os chineses? Então não adianta a gente culpar os chineses. O chinês, o Xi Jinping fez não sei o quê. Claro que ele fez. Mas teve gente aqui ajudando. E está ajudando ainda. Então, veja, o conjunto de medidas tomadas contra o coronavírus é infinitamente mais perigoso do que o coronavírus, gente. Quer dizer, essa miséria, essa destruição total da economia de um país. O que você pensa? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Onde é que você vai arrumar dinheiro para sustentar 200 milhões de pessoas? Nós damos 600 reais para cada um por mês. E elas vão gastar onde? Elas vão só no posto do governo. Não é isso? Então é que nem aquelas fazendas antigamente, que o único lugar que você tem para comprar comida é o armazém do dono da fazenda. Então você devolve para ele o dinheiro que ele te pagou. Então estão criando este sistema no Brasil. É o socialismo mais rasteiro, mais grosso do mundo. Isso nunca pode funcionar. Então isto é genocídio, gente. O que esses caras, esses Dórias e o Sepúlveda Caiado e Mimi Mitchell, então, é genocídio, não é brincadeira. Vejam lá o documentário que a Sarah Winter fez, hoje eu botei ela entrevistando os caras na favela. O que eles estão contando, o que eles já estão passando. Não tem comida para dar para as crianças. E daí, o governo vai fornecer. Mas o governo vai fornecer comida de onde, se não está produzindo comida, pô? Como é possível você ter a distribuição sem ter produção? Se você que fala uma coisa dessa, você tem que responder com 2 tapas na cara. Não pode discutir com um cara desse. Isso não se discute. Quer dizer, você vai ter a distribuição de comida sem ter produção. E os caras falam isso. E a mídia repete como se fosse uma coisa muito inteligente, muito respeitável. Não tem respeitabilidade nenhuma. Aqui nos Estados Unidos, o pânico é bem menor do que no Brasil. E mesmo assim, o número de mortos que se calcula aqui é bem maior do que o Brasil.
E, no entanto, vocês não viram esses documentários que aparecem? Chinês contaminando comida de propósito. Você acha que esses chineses estão fazendo isso por maldade? O chinês é malvadinho? Não, eles trabalham para o governo chinês, ou sei lá para quem, para o CFR, para qualquer porcaria. Se tem tantos doentes de coronavírus, por que precisa falsificar atestado de óbito, como esse maldito Doriana obriga as pessoas a fazer? O sujeito caiu do terceiro andar do prédio, causa mortes. Coronavírus. Gente, já fizeram isso com o tabagismo. Era instrução da Organização Mundial da Saúde, que é uma porcaria de um órgão comunista, é uma organização fraudulenta. Se um fumante morreu de qualquer coisa que tenha algo a ver com coração, respiração, etc., é causa morte tabagismo, sem exame. Não precisa exame. Então é claro que a quantidade de mortes por tabagismo aumentou formidavelmente. Eu tenho uma tia minha que morreu quase com 90 anos por causa mortes tabagismo. Porra, é o fim da picada. Né? E... dá mais um cafezinho. Tem um artigo do Walter Williams, de mais de 10 anos atrás, acho que 20 anos atrás, analisando a campanha antitabagista sob este aspecto, como, vamos dizer, um balão de ensaio de grandes campanhas de controle social. Procurem isso e vocês vão ver como é esclarecedor. Ora, se fizeram isso com o tabagismo, com vamos dizer, um sucesso mundial, ao ponto de fazer milhões de pessoas acreditarem nessa bobagem do fumo passivo, que é uma coisa que jamais foi comprovada no mundo. Não, por que não vai fazer com coronavírus também? Ou com qualquer outra coisa? O que importa é você ter um sistema de divulgação de ideias que atinja a massa popular e espalhe o pânico. E dispõe a população a obedecer qualquer porcaria. Ora, note bem, o próprio fato do noticiário ter elementos contraditórios ajuda a funcionar, porque a estimulação contraditória paralisa a inteligência e cria a chamada psicose informática. O sujeito recebe tanta informação contraditória, ele não consegue processar aquilo, ele aceita qualquer coisa. Torna todo mundo dócil. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o sujeito só sai disso a hora que a fome bate. Fala, peraí, agora isso aí não tem jeito, não tem. Como é que você vai programar o sujeito para não sentir fome quando ele não tem o que comer? Não dá. Então, só diante, vamos dizer, de uma realidade, o desmentido físico, é que as pessoas voltam a pensar. Agora vamos esperar até quantos brasileiros precisam morrer de fome para isso acontecer.